Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 27 de setembro de 2022, a nossa terça-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Lembrando que irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram. Se quiser nos acompanhar por lá, o link está na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela UEFA Nations League, que é a famosa Liga das Nações da UEFA, entre Portugal versus Espanha. É o nosso primeiro jogo que tem início às 15h45. Bom, em seu grupo, a equipe de Portugal, em 5 jogos disputados, vem liderando. Primeiro colocado em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Já a equipe da Espanha, segunda colocada em 5 jogos, com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A equipe de Portugal vem a 4 confrontos sem derrotas e a Espanha a 5 confrontos sem derrotas. Em sequências individuais, a equipe de Portugal, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e a Espanha, em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. O último confronto mais recente entre eles foi 1-1 e nos 3 confrontos anteriores, incluindo amistosos também, foram todos empate. Então, dois empates com gols e 2 empates sem gols. Acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O Portugal vendeu a goleada aí diante da República Tcheca, goleou fora de casa, e a equipe da Espanha perdeu em casa, deu vez à zebra e a Suíça conseguiu surpreender e venceu por um placar de 2-1. A Espanha até chegou a empatar, mas não conseguiu suportar a equipe da Suíça. Lembrando que a Suíça matematicamente não tem chance mais de classificação. A equipe da República Tcheca luta contra a Suíça uma permanência aí para a próxima temporada de Ligas das Nações e a equipe do Portugal só depende de si para conseguir a sua classificação. Um empate já está dentro da próxima fase e a equipe da Espanha precisa vencer caso queira avançar à próxima fase. Lembrando que é um jogo bastante equilibrado tecnicamente, não tenho dúvida disso, mas não vejo essa equipe de Portugal perder essa partida. Diante disso, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-1 ou 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, ainda no mesmo grupo, o jogo da Suíça versus República Tcheca. Na classificação, a equipe da Suíça, em 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos, 6 pontos conquistados. República Tcheca, última colocada, quarta colocada, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados, 11 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, a equipe da República Tcheca levou ao melhor nos últimos 2 confrontos. Em sequências individuais, a República Tcheca vem de 3 derrotas consecutivas, a 4 jogos sem vitória, a 3 jogos sem marcar gols, a 6 jogos sofreu gol e é um jogo técnico e a Suíça só depende de si para conseguir uma boa classificação, mas não vai ter vida fácil diante da República Tcheca. Venceu a Espanha, venceu, mas aqui é outra história, tudo pode acontecer. Vamos com a dica mais de 1.5 nessa partida. É um jogo para gols, não tenho dúvida disso. Então, mais de 1.5 gols seria bem plausível aí. E em questão de mínimo possível zebra, já vou adiantando aí um fora com empate como a nossa opção de mini ou possível zebra. Probabilidade fica a critério do apostador.
Continuando, vamos para o nosso próximo palpite do dia. Ligas das Nações da UEFA. Vamos para o grupo B. O jogo da Ucrânia versus Escócia. O início às 15h45. Lembrando, a Ucrânia, segunda colocada em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Já a Escócia, primeira colocada em 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a Ucrânia sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequências individuais, a Escócia vem de 3 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. E último confronto, a Escócia venceu pelo placar de 3-0. Bom, a Escócia é uma equipe que vem atuando bem, conseguiu vencer aí a equipe da Irlanda na última rodada. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 1,5 gols, já que a equipe da Ucrânia tem chances matemáticas aí. Uma vitória simples consegue avançar à próxima fase. Diante disso, vejo o jogo para mais de 1,5 gols e também ambos marca bem plausível. Probabilidade 2-1. Fora. Vamos agora para mais um palpite de futebol de hoje. UEFA Nations League, ainda no grupo B, 4. Vamos para o jogo da Noruega versus a Sérvia, com início às 15h45. Na classificação, a equipe da Noruega é a segunda colocada em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. A Sérvia, primeira colocada em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Até outro momento, a Noruega estava liderando, mas como a Noruega perdeu na última rodada para a Eslovênia de virada, e a equipe da Sérvia aplicou uma goleada em cima da Suécia. Então, o saldo de gols está contando bastante aí por essa liderança da Sérvia, já que estão tecnicamente empatados em vitória, empate e derrota, até em gols sofridos, mas em gols marcados, a equipe da Sérvia leva a vantagem. Nos últimos confrontos entre eles, confronto mais recente entre eles, a Noruega venceu fora de casa pelo placar de 1-0. A Noruega vem em uma sequência sendo a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos, e a Sérvia vem a 4 jogos sem derrotas. E lembrando, é um jogo eletrizante. Tem o Haaland nessa equipe da Noruega e tem o Mitrovic na equipe da Sérvia. Então, acredito que será um jogaço, um jogo que vale vaga na próxima fase das Ligas das Nações da UEFA. Atuando em casa, a Noruega é uma equipe fortíssima, tende a dificultar a vida dos seus adversários. Então, um casa com empate e mercado de resultados seria muito favorável. E em mercado de gols, vejo um jogo para ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, o jogo do Brasileiro Série A, Santos versus Atlético Paranaense, que tem início às 21 horas. Análise e aposta esportiva aqui no canal Dicas do Apostador. Bom, a equipe santista vem na 11ª colocação em 27 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 29 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Atlético Paranaense na 6ª colocação em 27 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 33 gols marcados, 31 gols sofridos. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em sequências individuais, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 jogos. A equipe do Santos vem de 3 derrotas consecutivas, a 4 sem vitória. O Atlético Paranaense vem a 6 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, 2-2, ficaram no empate técnico. E lembrando mais uma vez na classificação, a equipe do Santos, atuando em casa, é o 10º melhor mandante da competição. Em 13 jogos disputados, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 12 gols sofridos, 22 pontos conquistados. A equipe paranaense, atuando fora de casa, é o 7º melhor mandante como visitante. Em 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas,
13 gols marcados, 20 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Bom, é um jogo e não vejo esse favoritismo todo da equipe do Santos. A equipe do Santos vem mal, muito mal aí, há 3 jogos de derrotas. O Atlético Paranaense é uma equipe esperta, eliminou o Palmeiras pela Copa Libertadores e sabe muito bem dificultar a vida de alguns adversários. Diante disso, vamos com a dica fora com empate ao intervalo. Será a nossa opção. E se você gosta bastante de Minion Possível Zebra, fora com empate no tempo regulamentar, probabilidade 1-0 fora. Bom, agora vamos para os nossos próximos prognósticos de palpite de futebol. Claro, aqueles amistosos internacionais, incluindo amistoso da seleção brasileira. O nosso primeiro amistoso será o jogo do Japão versus Equador, com início às 8h55 da manhã. Lembrando, ambas as equipes estão a 4 jogos sem sofrer gol. A equipe do Japão vem a 4 jogos sem derrotas. O Equador a 5 jogos sem derrotas. A 5 jogos saiu menos que 3 gols. E o último confronto foi 1-1, um empate técnico. O Japão é uma equipe que venceu aí uma equipe dos Estados Unidos na última rodada. Para essa partida, acredito no casa com empate. Não tenho dúvida. Probabilidade 2-1 casa. O nosso próximo amistoso, Canadá versus Uruguai, com início às 13 horas. A equipe do Canadá, em ser dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Não temos muito o que argumentar, não temos muitas informações dessa partida, mas vamos buscar informação interna com certeza. O Uruguai, em ser dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Bem, a equipe do Canadá é uma equipe fortíssima, principalmente atuando em seus domínios. Só para vocês terem uma noção mais aprofundada, essa equipe do Canadá, atuando como mandante, vem de 13 jogos de invencibilidade e uma sequência de 8 vitórias consecutivas. E essa equipe do Uruguai vem de 3 vitórias e um empate atuando fora de casa, 4 jogos de invencibilidade. Vem de 2 jogos contra equipes do mesmo país do Canadá. Então, os Estados Unidos perdeu, ficou no empate em 0-0 e o México perdeu aí para 3-0 diante do Uruguai. Então, o Uruguai vem levando vantagem diante dessas equipes. Para essa partida, acredito que o Canadá não perca. Vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo da seleção brasileira. O nosso palpite do dia vai ser concretizado aqui. Brasil versus Tunísia, com início às 15h30. Lembrando, a equipe do Brasil vem a 6 jogos de vitória, 6 vitórias consecutivas, a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 7 jogos e venceu o primeiro tempo em 6 de 7. E a equipe da Tunísia vem a 3 jogos de vitória, a 7 sem derrotas e sem sofrer gol. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Ou seja, é um amistoso teste para a equipe da seleção brasileira poder enfrentar adversários que jogam fechado, como a Suíça, entre outros. Mas o Brasil teve um amistoso aí no último meio de semana, venceu a Gana por um placar de 3-0 com 2 gols do Richarlison. E a equipe da Tunísia já enfrentou a equipe do Chile, venceu o Chile aí nos últimos jogos de sequência, venceu o Japão fora de casa. É uma equipe que está conseguindo vencer alguns adversários aí do seu mesmo nível técnico. Agora pega uma equipe com nível técnico elevadíssimo diante da sua equipe. O Brasil é favoritaço a estar conseguindo um bom resultado. Diante disso, vejo uma vitória da seleção brasileira ainda no intervalo. É uma equipe fechada, essa equipe da Tunísia mas vejo o Brasil vencendo no intervalo e também mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-4-0 casa. Vamos para mais um jogo aí de palpite de futebol de seleções. Argentina versus Jamaica, com início às 22 horas. A equipe da Argentina diante da Jamaica vem de 3 vitórias. A Jamaica sofreu gol nos últimos 3 confrontos.
Em sequências individuais, a Argentina vem de 3 vitórias consecutivas, a 34 jogos de invencibilidade, ou seja, não sabe o que é perder. Há 3 jogos sem sofrer gol, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 7 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar, e a Jamaica vem a 14 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 3 confrontos deu a Argentina, favoritaça, está conseguindo um bom resultado, venceu a equipe da Honduras. No último amistoso que teve à sua disposição, a equipe da Argentina venceu com 2 gols do Lionel Messi, um de pênalti e um de bola rolando. Para essa partida, não tenho dúvida que a Argentina vai conseguir um bom resultado. Vamos com a dica handicap asiático menos 2 Argentina, Argentina vencendo no intervalo e mais de 2,5 gols. Probabilidade 5-0 casa. 5-0, 5-1. Então fica a critério de cada apostador. Então, e apostador, essa é a análise e aposta esportiva para esta terçor no canal Dicas do Apostador. Então, já disponibilizamos aquelas opções de mini ou possível zebra e agora focamos no nosso bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Vamos estar deixando essa vitória da seleção brasileira ao intervalo, Brasil ao intervalo, Japão com empate, Canadá com empate. É a tripla do canal Dicas do Apostador, focando apenas em amistosos. Levando em consideração os jogos da Liga das Nações, vamos estar deixando Noruega com empate, Portugal com empate e vamos estar deixando esse mais de 1,5 na Ucrânia versus Escócia. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla, planeja sua mini opção de possível zebra. Então, esse é o vídeo de hoje e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador? Fui!